Bom, sobre a suspensão das ações do IBAMA com combate às queimadas hoje e os recursos disponíveis para esse trabalho, nós vamos conversar agora com o presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Boa tarde, presidente. O IBAMA soltou uma nota dizendo que tem aí um déficit só para pagamento de 16 milhões de reais, de 19. Com a liberação dos 16 milhões de reais que foi anunciada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, já dá para começar a trabalhar a volta dos brigadistas? Boa tarde. Os 16 milhões foram liberados para o IBAMA, né? Eles foram liberados para o Ministério. O ICMBio também tem uma brigada de combate a incêndio e ele também tem um déficit também de financeiro de débitos a pagar. Então, acredito que será possível, mas eu preciso sentar para fazer as contas ainda. A gente não tem clareza em relação a isso. Presidente, o senhor consegue dizer então hoje qual é o tamanho, né, desse rombo que vocês enfrentam, que justamente resultou nessa retirada das equipes, neste ofício, e do quanto seria necessário para que de fato esse trabalho continuasse neste momento, já pagando esses pagamentos, essas questões atrasadas e garantindo ainda o trabalho desses brigadistas? Olha, a questão, só explicar para o telespectador a questão orçamentária, financeira, você tem um orçamento votado pelo Congresso Nacional que te autoriza a gastar X, 10, mas você firma o contrato, toma o serviço do prestador de serviço, eventualmente eu passo dinheiro para o seu servidor em termos de diárias, etc., passagens, e depois disso você precisa pagar esse débito que você fez. Então você precisa do financeiro. Hoje a gente tem um déficit financeiro de 19 milhões de reais. Não é interessante, em termos de organização pública, você antecipar dinheiro para o órgão, e sim você ir pagando aos poucos, liberando mês a mês, como a economia vem fazendo, mas num valor mais baixo, por isso esse déficit, e liberando esse dinheiro. Hoje o déficit é de 19 milhões de reais, subindo. Presidente, nós entramos ainda há pouco com o nosso repórter lá no Centro-Oeste, ele dizendo que alguns brigadistas ainda estão por lá. Isso ainda não começou a acontecer. Foi de hoje, meia-noite de hoje, então as turmas ainda estão por lá. E aí eu queria que o senhor me dissesse qual é a situação nesse momento. As pessoas ainda estão, de fato, trabalhando no combate ao foco de incêndio? Dá para solucionar isso antes dessa parada? Na verdade já está parado, né? Mas eu acho que a gente vai trabalhar para solucionar sim. A desmobilização, uma coisa é fazer um ofício, outra coisa é desmobilizar o pessoal em campo. Leva um tempo. Eu espero que nesse tempo a gente consiga resolver tudo. Agora, presidente, nós acabamos de trazer dados que mostram, né, principalmente uma comparação com o ano passado, e dados muito preocupantes sobre o número de focos de incêndio nestes locais. Vocês não temem uma situação trágica demais com essa falta de recursos, justamente num momento em que o Brasil inteiro acompanha estas imagens aí espalhadas pelas florestas, principalmente pelo Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? É uma situação preocupante, mas a gente vem trabalhando da melhor forma possível o nosso limite da capacidade operacional para lidar com esses incêndios, em conjunto com os estados e municípios, enfim, inclusive com voluntários. Deixar aqui meu agradecimento a todos os voluntários que se predisporam a perder um tempo da vida, um tempo para preservar nosso patrimônio ambiental. Mas vocês vão contar ou vocês já têm essa situação já determinada diante da atitude de suspender o trabalho desses brigadistas? A suspensão do trabalho não foi levantada, continua em vigor ainda, até eu saber que a gente vai conseguir pagar os brigadistas e pagar nossas obrigações, porque uma pessoa que trabalha sem receber não é exatamente o ideal de administração pública. A gente gosta de honrar os compromissos que a gente assume enquanto Estado. Presidente, o nosso analista Igor Gadelha, em Brasília, também tem uma pergunta. Igor, com você. Presidente, obrigado pela entrevista. Só para ficar claro, houve já o ofício, mas os brigadistas, eles não estão trabalhando, eles estão trabalhando, para ficar claro. E quando o senhor acha que deve ter uma previsão aí mais exata de quando tudo deve voltar ao normal e até mesmo o órgão, né, dar uma ordem mandando os brigadistas voltarem ao trabalho? Eu acho que até sexta-feira a gente tem uma definição clara sobre o rumo a ser tomado. Por enquanto, os brigadistas estão recolhidos e não estão trabalhando.
Eu queria saber a gente anunciou agora que o presidente Bolsonaro pretende fazer uma viagem com investidores internacionais de Manaus a Roraima. E aí eu queria saber do senhor qual é a situação, que ele não vai ver nenhum foco de incêndio, inclusive ele disse, nesse momento lá, ou nenhum hectare de incêndio nessa direção. E aí eu queria que o senhor desse para a gente um panorama de onde está mais grave essa situação do incêndio, presidente. A situação do incêndio se agravou principalmente no Pantanal. Acho que o Pantanal é a situação o local mais afetado, mas a gente tem outros problemas em outros lugares também. A gente teve na Serra da Canastra, em Minas Gerais, a gente teve na Chapada Diamantina, na Bahia. A gente teve uma retração de chuva. No Pantanal teve uma diminuição do pulso hídrico, o nível da água baixou absurdamente. Quem conhece o Mato Grosso, o Pantanal, fica chocado. Eu mesmo fui lá, acabei andando no meio do Mato Grosso, parecia que eu estava pisando em sucrilhos, fazia barulho, era crocante, a vegetação era crocante. Aquilo é uma fogueira. Então, eu acho que o Pantanal é a situação mais preocupante. A gente já tem aí uma perda aí de pelo menos 27% do bioma pelo fogo. Presidente, só antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse claro, então, o que vocês pretendem fazer, já que as equipes já tiveram o trabalho suspenso. O que vocês vão fazer, de fato, explicando para quem nos acompanha, para não ficar assistindo a essa cena e pisar em mais locais, como o senhor disse que pisou agora ali no Pantanal, para que isso não piore? Ações, de fato, que vocês têm na manga enquanto não conseguem, então, pagar pelo trabalho desses brigadistas que estão aí com a situação suspensa neste momento? A gente vai fazer a nossa lição de casa, sentar, ir para a planilha, para a prancheta, ver o que dá para pagar e o que não dá. E até sexta-feira ter uma decisão clara a respeito do assunto. Mas um problema do aumento das queimadas esse ano, independentemente de vir um pouco a reboque do aumento do desmatamento, é um problema de água, de chuva. Aí realmente a gente fica de mãos atadas em outra instância que isso tem que ser resolvido. Vocês não conseguiram sentar e colocar isso na prancheta antes dessa decisão, então? Não. Antes da decisão, colocamos na prancheta, não tínhamos condições, por isso mandamos os brigadistas voltarem. O que a gente vai fazer é, com os 16 milhões que chegaram hoje, ver o que vai ser repassado para o IBAMA, sentar, fazer lição de casa e, fazendo as contas, ver como trabalhar com isso e priorizar, obviamente, a volta dos brigadistas, que para a gente é muito importante. Muito obrigada, então, ao presidente do IBAMA, Eduardo Bin, por esses esclarecimentos aqui no Visão CNN.